Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham, receba meu carinho e meu abraço. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos, né? Estou aqui à procura de suculentas, né, para envasar, para um pedido de suculentas, né? Então, é um pedido grande, já retirei dos berçários, e aí eu sempre coloco folhas e mudinhas em vasos aleatórios, né? E são muitas vezes eles que me ajudam a completar os pedidos, né? Como essa aqui, ó, sempre coloco uma a mais, né? Sempre coloco plantinhas assim, sobra uma folhinha, uma coisa, sempre coloco em um vaso. Isso me ajuda muito na hora de preparar pedidos, né? Então, aqui já tem essa bandejinha cheinha, que tá cheinha, tem cacto e tem suculentas, ó, tá bem cheinha. Então, eu vou agora envasar, né? Vou levar lá pro outro lado do quintal para envasar. Pode colocar nos potinhos 6 para fazer, deixar os potinhos bem arrumadinhos, né? Vou mostrar como é que eu faço o meu processo, né? Essas aqui já estão envasadas. Depois de envasada, eu coloco essas pedrinhas. Vai dar muito trabalho, viu, gente? Coloco essas pedrinhas. Quando é um pedido pequeno, não dá tanto trabalho, mas pedido grande é muito trabalho. Então, essas aqui estão envasadas e estão já com as pedrinhas, né? E vou mostrar as que já estão prontas para ser embalada, né? Então, essas aqui, aí eu vou envasar. Depois que eu coloco as pedrinhas nela, eu uso isso aqui, gente, que é para reforçar as caixas, que vou colocar elas. O durex também é necessário para fechar esses papéis. Sempre corto papel que não é utilizado, então eu reutilizo, fazendo assim, quase como um triângulo, para fazer os cones, né? E os cones que eu faço é esses, né? Aqui tem essas todinhas que estão envasadas e com pedrinhas. Aqui os cactos também já estão envasados, estão com pedrinha. Todas essas que eu coloco para prendinha, né? Eu não gosto de colocar plantas sem raiz. Todas elas são com raiz, por isso que eu faço berçário. Por isso que eu coloco sempre nas outras caqueiras, nos vasos grandes. Eu sempre coloco folhinha, coloco uma mudinha, uma ponteirinha e vou deixando lá, porque quando eu recebo o pedido, eu faço o seguinte, eu invaso, mas todas com raiz. Não gosto de mandar para cliente planta sem raiz, então todas com raiz. Retiro as folhinhas secas, deixo ela limpinha, arrumadinha. E coloco em vasos novos, todos os vasinhos vão novos. Vou envasando elas, coloco as pedrinhas. O substrato eu não deixo muito molhado nem muito seco. Muito molhado a tendência pode apodrecer. E muito seco fica caindo muito bagaço de substrato, né, de terra. E eu geralmente coloco um pouco de areia no substrato justamente para ajudar as raízes a se estabelecer melhor no vaso. E essa é uma dica, né, importante, porque a areia ela dá firmeza e ajuda a raiz a se restabelecer imediatamente no vasinho, né. Depois de envasada e com as pedrinhas, ela vem para os cones, né. Então, faço esses cones, como disse, mostrei ali em forma de triângulo e faço esses conezinhos, onde elas ficam todas assim nos cones, porque elas ficam nos cones assim, porque para a viagem, para a embalagem, ela se mexe, pode se mexer, mas
não corre o risco de quebrar as folhinhas, de derrubar as folhas. E se derramar areia ou derramar um pouco das pedras, tudo fica dentro do próprio cone, né? Então, não sai sujando as outras e nem derrubando as folhas das outras, né? Elas vão todas assim, nos cones, tudo arrumadinha. É assim que eu gosto de fazer e depois coloco elas na caixa para viagem. Então, elas vão tudo bem embaladinha assim. Vou mostrar aqui como que eu deixo na caixa. As caixas eu deixo assim porque não gosto de colocar a caixa fechada, porque as caixas fechadas elas ficam abafadas e suculenta não gosta de ser abafada, né? Então eu coloco assim, ó. As caixas elas são abertas e aqui elas vão tomando ar, tomando ventilação, respirando. Então é assim que eu coloco elas nas caixas, deixando elas todas arrumadinhas, né? Eu gosto de fazer elas todas padronizadas, mas como é um pedido muito grande, então esse pedido ele é muito grande, não tem como padronizar, né? Então eu coloco mais ou menos um padrão. As que são maiores, eu deixo todas elas, quase todas iguais, no mesmo tamanho, né? Essas aqui são as maiores, tem outras ali que também já embalei. E as menores, eu gosto de deixar elas mais padronizadas, um tamanho assim, regular, nem tão grande, nem tão pequena, mas gosto de deixar elas mais ou menos padrão, né? Quando é um pedido pequeno, dá para padronizar, deixar tudo um tamanho só, tudo arrumadinho, às vezes até da mesma, quando o cliente quer variada, a gente coloca variado, mas num certo padrão, que elas fiquem quase todas iguais, né? Então, como este é um pedido bem grande, né? Um pedido grande, então não tem como eu padronizar, deixar todas padronizadas, não, assim. E foi um período muito curto, né? Dentro de uma semana para envasar essa quantidade de planta muito grande, uma quantidade muito alta, para envasar e deixar pronta assim. Então, não tem como padronizar também, né? E então esse aqui é o processo final, né? O processo final é esse aqui que tá na caixa, né? Então esse aqui é o processo final, né? Então deixo elas todas assim, assim elas viajam, a caixa pode balançar e tudo, mas não vai quebrar a planta. E é isso, gente. Então, como é que eu faço, né, para envasar? Simplesmente é muito fácil o envasamento. A minha mesinha ali, poderia colocar na mesa, mas tô fazendo aqui fora mesmo por conta do calor. Tá muito quente aqui, então eu preciso me sentir mais à vontade. Então aqui tem cacto, também que vai ser passado para os vasinhos pequenos. Tem outras aqui também, eu faço assim, deixo sempre vasos grandes cheios. E os vasinhos são esses, né, para mini suculenta e mini cacto, né, o pequenininho é o pote 6. E aqui é o meu substrato, que simplesmente eu faço uma camadinha, né. Essa dica aqui é muito boa, gente. A gente dá uma piladinha aqui, ó, no vaso. Essa piladinha aqui não vai impedir que ela passe água, porque o substrato aqui piladinho é para não ficar caindo toda hora o substrato. Então a gente vem aqui, ó, minhas plantas são todas com raiz, então eu gosto assim. E aqui eu já coloco o substrato, vou colocando o substrato, deixo um pouquinho, né, até o risquinho dele aqui, ó, tem o risquinho do vaso, eu deixo até aqui o substrato, porque eu completo com as pedrinhas, né, completo com as pedrinhas, e assim deixa a planta bem arrumadinha, deixa ela bem firme, né, porque aqui a gente deixa
raiz dela bem à vontade. E depois coloca as pedrinhas aqui que vai dar firmeza à planta, né? Então é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Então vou cuidar aqui, trabalhar, né? Envasar essas suculentas aqui, esses cactos. Tem esses outros cactos aqui também, ó. Nasceu até um pé de flor aqui. Aí vou retirar os cactos e deixo o pezinho de flor aqui no vasinho. Então é isso, esses aqui também vão ser tudo envasados, estão todos com raiz. Eu faço isso e assim envaso e deixo arrumadinha, como vocês viram. E eu comecei pelo final, como diz a história, né? Saio catando as suculentas. Então, retiro todas, trago para cá, envaso, depois coloco as pedrinhas. Essas pedrinhas são bem higienizadas para poder ser colocada nela. Higienizo bastante, são pedrinhas naturais. Aí higienizo bastante e lavo elas bem lavadinhas e coloco nos potinhos. E aí fica arrumadinho, como vocês viram. E depois coloco o papel, como se fosse um triângulo, faço o cone e encaixo. Então, um beijo no coração de todos vocês. Meu muito obrigado a quem já me acompanha aqui. E esse foi mais um vídeo de suculentas para prendinha, né? Então, gente, é disso que eu pago minhas contas, é dessa forma que eu trabalho. Essa é a única renda que eu tenho ultimamente, trabalho com suculenta, né? Então, é a minha única renda que eu tô tendo no momento, com suculentas, com prendinha. Então é isso, gente. Meu muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus e bora trabalhar, né? Beijo no coração, gente. Não esquece do like, que o like é muito importante, gente. Então, se vocês chegaram até aqui, não esquece, deixa um joinha para o nosso trabalho, né? Beijo, fui!